Meus alunos e alunas, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, onde nós iremos estar trabalhando aqui com essas atividades envolvendo a potenciação e o uso das propriedades estudadas. Então, as propriedades estudadas da potenciação, as mais importantes que nós mais usamos são a multiplicação de mesma base e a divisão de mesma base, como também a potência de potência. Então, quando nós estivermos fazendo uma atividade, nós encontramos aqui, escreva em forma de uma única potência, como está pedindo aqui nesse quesito, né? Aplicando as propriedades da potenciação. Então, escrever em forma de uma única potência, aqui no item A, observe que no item A e no item D, nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. A multiplicação nos livros de matemática geralmente são apresentadas com esses pontinhos, né? O outro traz o x da multiplicação, né? Como nós costumamos usar. Mas aqui para nós, o mais importante é nós sabermos que quando eu estiver trabalhando com a multiplicação, nós vamos aplicar as propriedades fazendo assim. Na multiplicação, eu vou repetir a base, que alguns livros diz conservar a base, vamos adicionar os expoentes. Vai adicionar o 6, mais aí vem o 2. E, em resumo, fica o 9 elevado a 8. Né? Isso nós vamos fazer também aqui na letra D. Aqui nós temos uma base que é meio. Vamos repetir a base. Observe que essa base é a base comum, né? Você conserva a base e vai adicionar os expoentes. Então, aqui eu tenho o 6 adicionado com 4, adicionado com 1. Aí você pergunta, professor, mas cadê o 1? A gente vai lembrar vocês, uma base, quando está elevado ao expoente 1, ele não aparece aqui, né? Então, você vai lembrar disso, eu tenho aqui meio, e esse meio não tem expoente, é porque o expoente vai ser 1. Então, aqui eu tenho meio elevado a 11, né? A gente vai adicionar 6 mais 4, 10 mais 1, 11. Na letra B, nós temos uma potência. Só que a base dela também é uma potência. Então, fica potência de potência. Então, você vai repetir essa base e vai multiplicar os expoentes. Vai multiplicar o 3 vezes o 2. Isso vai ser igual a 20 elevado a 6. Na letra C, diferente do item A e do D e do B, nós temos uma divisão. E na divisão de mesma base, eu vou repetir essa base com 1 e vamos subtrair os expoentes. Vamos subtrair 5 menos, desculpa, 10 menos, 7 menos 5. Então, vai ficar o 10 elevado a 2. Então, veja que nós aplicamos as propriedades da potenciação e transformamos estas expressões em uma única potência. Transformamos esse produto aqui, 9 elevado a 6 vezes 9 elevado a 2, nós transformamos no 9 elevado a 8. Essa potência, 20 elevado a 3 elevado a 2, transformamos em 20 elevado a 6. Essa divisão de 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 5, transformamos em uma única potência de 10 elevado a 2. E essa expressão meio elevado a 6, meio elevado a 4, vezes meio elevado a 1, nós escrevemos em forma de uma única potência como sendo meio elevado a 11, tá ok? E aqui no item 2, assinala a alternativa que indica corretamente o valor de menos 4 elevado a 3. Então, menos 4 elevado a 3, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter esse número será multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, veja que se eu tiver uma base negativa, como aqui eu tenho o 4, né, uma base negativa, e o expoente é ímpar, esse produto vai dar negativo. Né? Então, multiplicando 4 vezes 4 dá 16,
e 16 multiplicado por 4 eu tenho 64. Então fica menos 64 é a alternativa correta. No quesito número 3, calcule o valor correspondente a esse número, né? Então, que valor será esse? Então, para nós aqui, vamos analisar com calma, né? Aí nós vamos observar aqui que eu tenho 100 que multiplica 10 elevado a 6, a menos 6 que multiplica 10 elevado a menos 2 elevado a 3, e que será dividido por 10 elevado a 3 elevado a 5. Então, aplicando essas propriedades, aqui nós podemos reescrever 10 elevado a 2, 10 elevado a menos 6, vezes o 10 elevado também a menos 6. Exatamente o que eu tenho aqui, nesse lugar eu tenho uma potência de potência. A gente conserva a base e multiplica os expoentes. No denominador, o que vai aparecer? O 10 elevado a menos 15, né? Já que eu tenho aqui menos 3 que vai multiplicar 5, né? Então, veja que aplicando as propriedades estudadas, aqui em cima o numerador vai ficar. Eu tenho adicionando os expoentes, nós vamos ter aqui mais 2, adicionado com menos 6, adicionado com menos 6. Então, esses valores negativos, o menos 6 com menos 6 dá menos 12, e menos 12 mais 2 eu tenho aqui menos 10. Então, fica 10 elevado a menos 10, que vai ser dividido por 10 elevado a menos 15. Então, vejo aqui que eu tenho uma divisão, né? Divisão de mesma base, e o numerador é 10 elevado a menos 10 e o denominador 10 elevado a menos 15. Eu vou, para ficar melhor o entendimento, eu vou escrever usando esse formato, 10 elevado a menos 10, dividido por 10 elevado a menos 15. Então, é uma divisão de mesma base, a gente vai conservar a base e vamos subtrair os expoentes. Então, a gente vai subtrair esse menos 10 menos o menos 15. Então, veja que daqui vai ficar o 10, só que aqui nesse lugar, menos 10 menos menos 15, ficará menos 10 mais 15. Aqui eu tenho menos menos 15, eu tenho mais 15, né? Então, aqui vai ficar no final 10 elevado a 5, né? Já que eu tenho aqui menos 10 mais 15, eu tenho 5, então a alternativa correta é a alternativa D, que é 10 elevado a 5, né? Positivo. E aqui no quarto quesito, a questão pede que você escreva esse 48 em forma em fatores primos, né? Veja que escrever esse número em fatores primos é usar potências, né? Nós vamos reescrever usando potências, onde as bases serão números primos. Então, para isso, é só decompor esse número em fator primo. Vamos lembrar aqui, ó. Você vai dividir o 48 pelo primeiro número primo, né? Que é 2. 48 dividido por 2 dá 24, ainda dá para dividir por 2 que dá 12, 12 por 2 que dá 6, 6 dividido por 2 que dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, veja que esse número em fatores primos, eu tenho esse 2, que será multiplicado por ele mesmo 4 vezes, né? Então, fica 2 elevado a 4, que multiplica o 3. Então, 48 escrito em fatores primos é exatamente esse produto, né? Onde eu tenho 2 elevado a 4, que multiplica o 2 elevado a 3, e eu tenho aqui a alternativa C. E agora aqui, pede que você escreva esse número como uma potência de expoente negativo, né? Então, nós já vimos aqui que esses números, esse número 0,000000001, ele é o número que está elevado ao expoente negativo. Então, nós já vimos que ele é uma base 10, e a quantidade de zeros que eu tenho aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, né? Então, aqui eu tenho 10 elevado a menos 8. Lembrando que se nós tivéssemos aqui esses zeros à direita, a gente iria escrever valor positivo, né? Seria um acrescido de 8 zeros. Aqui eu tenho um antecedido de 8 zeros. Então, eu tenho 10 elevado a menos 8, alternativa B. E continuando ainda, nós temos aqui uma parte onde eu tenho números que estão escritos na forma decimal e tem um número escrito na base binária, né? No caso, o número 8, no sistema binário, eu tenho 1, 0, 0, 0, e esse número 8 na base binária ficou 1, né, como já foi dito, significa que eu tenho um agrupamento de 2 elevado a 8, 0 agrupamento de 2 elevado a 2, 0 agrupamento de 2 elevado a 1 e 0 agrupamento de 1. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3, eu tenho exatamente 8, né? O 33 na base binária é um agrupamento de 2 elevado a 5, 0 agrupamento de 2 elevado a 4, 0 de 2 elevado a 3, 0 de 2 elevado a 2, 0 de 2 elevado a 1 e um agrupamento de 2 elevado a 0, né? Então, aqui eu vejo que 2 elevado a 5 eu tenho 32, mais 1 eu tenho 33. Então, o que pede para que a gente descubra aqui é que número no sistema binário é escrito dessa maneira, que número é na base decimal, né? Eu tenho aqui 1, 1, 1 e 1. Então, a gente vai olhar aqui que eu tenho um agrupamento de 2 elevado a 3. Então, eu tenho 8. Tenho um agrupamento de 2 elevado a 2, que são 4. Tenho um agrupamento de 2 elevado a 1, que são 2, e tenho um agrupamento de 2 elevado a 0, que é 1. Então, adicionando, transformando aqui da base binária para a base decimal, o valor é igual a 15. Né? Então, o número 15 escrito na base binária é exatamente 1, 1, 1, 1. Tá certo? Então, a alternativa correta, a alternativa é C. A outra maneira de você ver aqui também é você fazer sucessivas divisões, né, do número 15 por 2, já que a base é 2, a gente vai dividir 15 dividido por 2, vai dar 7, e vai sobrar 1. Aí você divide novamente o 15 por 2, dá 3 e sobra 1. Você divide novamente por 2, dá 1 e sobra 1. Então, você vai tomar aqui e vai escrever 1, né, o primeiro aqui, o quociente 1, seguido dos restos 1, 1 e 1. Então, aqui, esse número 15, que está na base decimal, ele é igual a 1, 1, 1, 1 na base 2. Eu vou escrever dessa maneira, aqui na base decimal e aqui na base binária. É interessante, né? Eu acho bonito que aqui é a linguagem que os computadores usam, né? E aqui não tem cálculo a fazer, né? Porque se eu tenho uma base elevada ao expoente zero, toda vez que eu tiver a base elevada ao expoente zero, a potência é 1. Qualquer número que estiver elevado a zero é igual a 1, que ele representa exatamente uma divisão de um número por ele mesmo, né? Então, imagine que você não tenha entendido. Então, vamos fazer assim. Imagina que eu tenho aqui 9 quartos elevado a 2, que vai ser dividido por 9 quartos elevado a 2. Então, na divisão de mesma base, o que você vai fazer? Você iria repetir a base, 9 quartos, e ia subtrair 2 menos 2, que dá igual a 0. Então, veja que se eu dividir esse número por ele mesmo, vai dar 1. Ou seja, esse 9 quartos elevado a 0 representa exatamente a divisão de um número por ele mesmo. Então, quando eu divido um número por ele mesmo, eu tenho como quociente 1.
E aqui no oitavo quesito, pede que a gente faça o cálculo dessa expressão. Então, aqui a gente vai apenas aplicar as propriedades da potenciação, porque no numerador eu tenho 5 e eu tenho aqui, eu vejo que a base é comum, ó. Então a gente vai conservar a base e vai adicionar os expoentes. Então você vai adicionar o menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6 vai ficar 3, né? Já que eu tenho uma adição de um número negativo por um número positivo. Então aqui eu tenho 3. O denominador eu também tenho 5. Vamos adicionar mais 4 adicionado com menos 1, eu também tenho 3. Então aqui também, quando eu dividir um número por ele mesmo, vai dar igual a 1. E se eu aplicar as propriedades, vai ficar 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3, vai ficar 5 elevado a 0, né, que é igual a 1. Depois de ver dessas duas maneiras. E a atividade número 9 tem uma expressão que, toda vez que nós encontramos uma expressão como esta, nós vamos ter que aplicar as propriedades da potenciação. E aqui vamos primeiramente, aqui eu não tenho bases iguais, né, mas vamos repetir aqui 3, que multiplica, então vamos calcular logo esse valor. Veja que a base é negativa, o expoente é par. Então aqui vai ficar positivo, né? 9 elevado a 2, eu tenho 81. Isso representa 9 vezes 9. É menos, veja que eu tenho menos 1 elevado a 4, vai ficar mais 1 positivo, né? Adicionado com menos 2 elevado a 3. A base é negativa, o expoente é ímpar, vai ficar menos. E menos 2 elevado a 3, eu tenho menos 8. E no final, menos 1. Agora, primeiro vamos fazer esse produto, né? Um produto de 3 por 81. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Eu tenho 243. E agora eu tenho essa adição do menos 1, menos 8 e menos 1. Lembrando que esse sinalzinho de menos aqui, antes do sinal positivo, vai trocar o sinal do 1, que fica negativo, né? E aqui eu tenho 233, exatamente porque se eu juntar aqui os negativos, ó, menos 1 com menos 8 com menos 1, eu tenho menos 10. E 243 menos 10, eu tenho 233, então a gente vai encontrar aqui a alternativa C. Então, fica aqui o comentário dessa atividade, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo, tá ok?